Em julho de 2019, um item muito especial foi vendido em um leilão em Rhode Island. Especial porque foi usado há mais de 100 anos para salvar um grupo de passageiros do Titanic. Mas o que poderia ser? Um dos barcos salva-vidas? Uma peça do navio de resgate? Não, uma simples bengala. Uma bengala preta com uma ponta de cor âmbar e uma lanterna embutida. Mas como exatamente uma bengala ajudou a salvar vidas? Vamos voltar no tempo para descobrir as respostas. Na primavera de 1912, Ella White, então com 55 anos de idade, estava viajando pela Europa com sua grande amiga Mary Grace Young, uma professora de piano de 36 anos. Coisas diferentes podem acontecer enquanto você está em uma aventura, tipo machucar o pé. Pelo menos, foi isso que aconteceu com Ella White em algum momento durante a viagem ao exterior. Nunca saberemos o que foi exatamente, mas, de qualquer forma, ela precisou providenciar um suporte para caminhar e decidiu comprar um modelo sofisticado, com uma ponta iluminada por pilha. Uma decisão que salvaria sua vida mais tarde. Mas não vamos nos antecipar. Quando terminaram suas férias na Europa, as abonadas amigas White e Young compraram passagens de primeira classe para o RMS Titanic e embarcaram de volta para Nova York no dia 10 de abril de 1912. Ella White estava ainda acompanhada de uma camareira, uma funcionária da limpeza e algumas galinhas que ela e a amiga Young haviam comprado na França. Mal sabiam as mulheres que não chegariam em Nova York no mesmo navio apenas alguns dias depois. A vida na primeira classe do navio mais famoso da história era um luxo e tinha seu preço, mas tudo bem. Damas e cavalheiros distintos, entre os quais algumas das pessoas mais ricas do mundo, pagaram o valor de até $50 mil atuais pelas passagens. Eles tinham acesso às melhores estruturas e entretenimento a bordo. Jantavam ao som das belas composições de uma orquestra ao vivo, em um salão cheio de móveis e decorações lindos. Jogavam xadrez e gamão, socializando com seus amigos e conhecidos ricos. Frequentavam a academia, a piscina e a quadra de squash. Parece que nenhum deles estava muito preocupado com o mundo. Ella White, no entanto, não aproveitava todas essas comodidades invejáveis. Ela preferia a companhia da sua amiga em uma das 39 suítes privadas no topo do navio. Basicamente, a primeira vez que saiu da suíte foi na fatídica noite do dia 14 de abril. Imagine só, tantos socialites ricos e bem vestidos, pessoas de negócios e nomes poderosos. Todos relaxando, rindo e apreciando as coisas boas da vida. Aí então, num piscar de olhos, toda aquela diversão sem preocupações acaba de forma gritante, ou talvez devastadora. Sim, foi na noite de 14 de abril que o navio dito inafundável colidiu com um iceberg, às 23 horas e 40 minutos, nas águas geladas do Atlântico Norte. E ele estaria debaixo d'água em 2 horas e 40 minutos. Quando entrevistada sobre isso mais tarde, Ella White diz que pessoalmente não percebeu que havia necessidade de toda aquela pressa e evacuação. A mulher apenas descreveu a sensação do navio atingindo o iceberg como um leve tremor. Naquele momento, não parecia assustador. No entanto, assim como outros passageiros, ela queria saber o que estava acontecendo. Então, junto com sua pequena equipe pessoal, deixou o conforto da sua luxuosa suíte e foi para o convés superior. Uma multidão já estava reunida ali, esperando explicações e instruções. Era também o local onde todos os 20 botes salva-vidas a bordo estavam localizados. Caberiam mais, mas o convés ficaria muito cheio. Pelo menos foi o que pensaram os donos do navio. E este foi um erro grave, devido à terrível escassez de barcos para tantos passageiros em evacuação. Assim como a Sra. White, poucas pessoas realmente acreditaram que o leve tremor pudesse ser desastroso. Momentos depois, o capitão Edward Smith anunciou que era hora de vestir o colete salva-vidas e entrar nos botes. Mas ainda não havia pânico. Otimistas de que não era grande coisa, ou tentando animar os passageiros, alguns membros da tripulação os advertiram para não perderem suas passagens, para que pudessem mostrá-las quando voltassem a bordo do navio. Naturalmente, as pessoas acreditaram nisso e estavam ainda mais confiantes de que era apenas um pequeno problema técnico. Elas entraram nos botes salva-vidas, fazendo planos para o que fariam quando esse inesperado inconveniente acabasse. Como você sabe, nenhuma delas voltou para o navio. Ele estaria borbulhando no fundo do Atlântico em breve. A tripulação começou a lançar os botes salva-vidas à 00:25. Foi nesse momento que o navio Carpathia recebeu o pedido de socorro e foi em direção ao Titanic, mas ele ainda estava longe.
O primeiro barco estava na água 00:40. O barco salva-vidas número 8 com a senhorita White, sua funcionária, e a senhorita Young foi um dos primeiros a partir. O funcionário de Ella White não pôde se juntar a elas, é claro. Mulheres e crianças tiveram prioridade. Os passageiros da segunda e terceira classes nem sabiam como chegar aos botes salva-vidas no andar superior. Talvez um treinamento tivesse evitado tudo isso. Havia um marcado para a mesma manhã do dia 14 de abril, mas ele nunca aconteceu. Às 2 da manhã, todos os botes salva-vidas haviam sido carregados e lançados. Ainda havia mais de 1.500 pessoas no navio que precisaram se defender por conta própria. Isso não deu muito certo. Apenas 20 minutos depois, o Titanic já não existia mais. Quanto aos sortudos que conseguiram embarcar nos barcos salva-vidas, cada grupo parecia ter seus heróis. Eles podiam estar ajudando a remar o barco ou acalmando todo mundo. Cada função era tão importante quanto outra. Mas um trabalho era fundamental. Alguém precisava iluminar o caminho. No barco salva-vidas número 8, Ella White foi quem assumiu esse papel. Os sobreviventes perceberam que a iluminação do barco salva-vidas não era forte o suficiente para isso. Naquele momento, Ella White lembrou da sua bengala. Aquela mesma com a elegante lanterna embutida que iria a leilão mais de 100 anos depois. Então, os 27 sobreviventes no barco salva-vidas número 8 agora precisaram remar por suas vidas. Lembre-se, havia um navio enorme afundando e levando junto com ele qualquer coisa que havia por perto. A senhora White, com sua bengala iluminada, tornou-se a sinalizadora dele. Estava escuro, muito frio, e as águas ao seu redor estavam cheias de escombros. Mas os tripulantes continuaram seguindo, sem saber o quão longe o socorro estava deles. Então, cansados e congelando de frio, os passageiros do barco salva-vidas viram uma luz em algum lugar distante. Poderia ser a do navio de resgate RMS Carpathia? Dadas as condições, eles nem sabiam se estavam indo em direção a ela ou se afastando. Ella White continuou acenando com a bengala como a única luz de esperança que ainda tinha. Após 45 minutos, seguindo naquela que poderia ter sido a direção errada, o bote salva-vidas número 8 decidiu dar a volta para ver se podia salvar mais pessoas. Afinal, o barco, sendo um dos primeiros lançados ao mar, tinha apenas 27 pessoas e podia suportar ainda 2 vezes mais. Foi realmente uma decisão heróica. Enquanto ela sinalizava e iluminava o caminho de volta até o Titanic, os tripulantes assistiam um sonho afundar junto com todo o luxo ainda contido lá dentro. Todos aqueles quartos novos, com a decoração intrincada, objetos de valor perdidos, agora pertenciam ao mar. É difícil dizer o que estava passando pela mente daquelas pessoas corajosas. Medo? Desapontamento? Percepção de como os humanos são pequenos e impotentes se comparados às intempéries? Provavelmente tudo isso e mais um pouco. Quando voltaram ao Titanic, não havia mais um navio para onde voltar. Agora, os passageiros precisavam se preocupar com a própria sobrevivência, já que o Atlântico Norte não era exatamente o lugar mais seguro para se estar. Ella White continuou seu trabalho de sinalização, indicando para a equipe de resgate o barco em que estava. Eles foram resgatados às 7:30 da manhã do dia 15 de abril. Todos os passageiros e tripulantes a bordo do barco salva-vidas número 8 sobreviveram. A corajosa mulher que iluminou o caminho do barco salva-vidas viveu até os 85 anos de idade, falecendo em 1942. Aquela bengala especial permaneceu na família e foi passada de geração em geração. A pessoa que finalmente ficou com ela foi Brad Williams. A avó dele era sobrinha da senhora White e ele a ganhou de sua mãe. Durante anos, o item ficou no seu suporte para guarda-chuvas, junto de outras 35 bengalas de sua coleção. Ele diz que decidiu que esta, em especial, precisava de um lar melhor, onde seria honrada. Os especialistas pensaram que o objeto seria vendido por algo entre 300 mil e 500 mil dólares. Afinal, ainda estava em perfeitas condições, sem falar da história incrível. No entanto, foi vendido por apenas 62.500 dólares. Muito por uma bengala, claro, mas nada se comparado a outro item do Titanic. O violino que o líder da orquestra tocava durante o naufrágio foi vendido por cerca de 1.700.000 dólares. Alguns membros da família foram contra a venda. Esse fato pode explicar o nervosismo de possíveis compradores e o preço final bastante baixo da bengala. Vamos torcer para que o sortudo comprador do Reino Unido dê a esse item precioso o tratamento cuidadoso que merece.
Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.